Olá, meus irmãos, em Cristo Jesus, amigos, ouvintes amados da santa e bendita Palavra de Deus. Eu quero vos cumprimentar neste momento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta paz que excede todo entendimento. Quero ser grato pela vossa vida, ser grato pela vossa visitação a este canal, pela participação dos senhores. Ser grato, porque eu sei que estamos espalhando a palavra de Deus, a palavra da verdade. E a nossa recompensa é a vossa edificação, é o vosso crescimento espiritual. Hoje, quando são 00:15 do dia 28 de dezembro de 2015, já estamos aí quase adentrando o ano novo. Eu venho de pronto aqui desejar para todos os senhores boas festas, um feliz 2016, que neste ano que se inicia, você possa ser uma pessoa melhor, você possa ser um ser humano melhor, você possa ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um marido melhor, ser um crente melhor, ser um funcionário melhor, ser um patrão melhor. Que Deus possa melhorar a sua vida neste ano que se inicia e que todos os seus sonhos possam ser realizados. Tenham boas festas e um 2016 cheio de paz e da presença viva do Espírito Santo de Deus. Senhores, nós queremos deixar aqui, neste final de ano, uma última reflexão de 2015 para a nossa meditação. Será uma reflexão rápida e eu usarei a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu estou aqui na minha frente com a Bíblia aberta, na tradução de Almeida, revista e atualizada, e refletiremos um pouco acerca de mudanças, acerca de não se conformar com o presente século. Nós leremos aqui, na versão de Almeida, revista atualizada, que está escrito assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Senhoras e senhores, a minha reflexão neste momento é dirigida a todo mundo, mas especificamente aos filhos de Deus, aqueles que se denominam cristãos, crentes, aqueles que frequentam uma igreja, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que estão sob o comando de um pastorado, como membros de uma determinada denominação. Meus queridos, o que eu quero dizer aqui nesse momento
talvez venha até soar aos ouvidos de alguns como um mero saudosismo, mas é a expressão mais sincera e mais pura do meu coração. Eu estava meditando, visitando algumas de nossas igrejas aqui em São Paulo e conversando também com alguns irmãos de todo o Brasil. E confesso-lhes que tenho estado assim, estarrecido, perplexo, atônito diante dos relatos que ouço e diante daquilo que os meus olhos têm observado no dia a dia. A frieza, a mornidão, o descaso, a apatia para com as coisas de Deus tem alcançado níveis estratosféricos, tem alcançado níveis realmente assustadores. Nós, que nós denominamos cristãos, temos observado diante dos nossos olhos a igreja se esfacelar no Brasil. São conflitos teológicos, são divergências por pontos doutrinários, bobo, por coisas supérfluas. São igrejas e igrejas se levantando, uma dizendo que é melhor, outra dizendo que é melhor, outra dizendo que Deus está aqui, outra dizendo que aqui é que tem milagre, outra dizendo isso, dizendo aquilo. E o que nós estamos observando, na verdade, é um cenário de caos. É um cenário de guerra desnecessário. É um cenário triste e que enquanto ficamos aí nos digladiando, o nosso adversário vai ganhando a batalha e mais almas vão sendo arrastadas para o abismo. O que vejo por aí é uma igreja sem rumo, sem base. É uma igreja que abandonou todos os seus princípios, que simplesmente abriu as janelas e jogou fora tudo aquilo que ela havia aprendido dos patriarcas, dos pais da fé, de Paulo Leivas Macalão, de Joel Carlson, de Daniel Berg, de Gunnar Wingren e de tantos outros pioneiros, de Cícero Canuto de Lima, de Bernard Johnson e de tantos outros que fizeram história, que viveram uma vida com Deus em nosso Brasil e nos legaram uma igreja firme, sadia, doutrinada, pura. O que observo é que chegamos a um momento em que não se pode mais discernir o que é mundo e o que é igreja, porque ambos estão tão misturados que já não temos certeza se estamos olhando para o mundo ou se estamos olhando para a noiva santa do Cordeiro que aguarda a qualquer momento o toque da trombeta. Eu confesso aos senhores que muitas vezes o sentimento que vem é o sentimento de choro, de voz presa na garganta, de saudosismo, sim, de um saudosismo sadio, quando eu fico me lembrando que algumas décadas atrás nós tínhamos cultos abençoados, cheios do Espírito Santo. Nós tínhamos cultos em que os crentes eram renovados, eram batizados com o Espírito Santo. Eu digo isso para os pentecostais. Eram batizados com o Espírito Santo, eram curados,
era ensinada a verdadeira doutrina, era falado acerca da santidade, do temor, da obediência, da reverência na casa de Deus. Os crentes tinham esperança da volta do Senhor Jesus a qualquer momento. Mas o que nós vemos hoje, senhores, é algo estarrecedor. Entramos em algumas igrejas nos dias de hoje e as pessoas parecem estar num parque de diversões, brincando com os seus celulares, acessando redes sociais, brincando na internet, totalmente alheias ao local em que estão, fazendo ali, na verdade, nem elas sabem o quê. Cantam-se os louvores, mas é interessante que não acontece nada na esfera espiritual. Não sentimos um arrepio na alma, não sentimos o mover de Deus, não sentimos a operação sobrenatural, não percebemos nenhuma mudança de nenhuma maneira. O povo apático está, apático permanece. O pregador assume a tribuna, prega 40 minutos, 1 hora, soa a camisa, soa o paletó, e gira o paletó, e grita, e esperneia, e faz de tudo. Mas qual? A multidão permanece imóvel. Parece que estamos olhando para o vale de ossos secos que Ezequiel contemplou. Tem horas que dá a impressão de que estamos parados diante daquele grande vale junto com Ezequiel e o Senhor perguntando para nós: poderão viver estes ossos, filho do homem? E nós, olhando com os olhos marejados de lágrimas, dizemos para ele: Senhor Jeová, tu sabes. O que eu estou dizendo aqui não é simplesmente um desabafo. O que eu estou dizendo aqui é um grito de alerta para pastores, para pregadores, para professores de escola bíblica dominical, para professores de teologia, para todo crente de forma geral. O marco da igreja ainda é a santidade, ainda é uma vida diferente, uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de abandono do pecado. Quando a igreja não entra por esse caminho, ela se mundaniza, ela se equipara ao mundo, ela deixa de ser noiva do Cordeiro e passa a ser adúltera. Quando uma igreja começa a flertar com o mundo, ela não é mais considerada noiva santa e imaculada de Cristo. Ela perde esse direito. A marca registrada da igreja é isto aqui que o apóstolo Paulo escreveu: apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este século. Não se conforme. Não se equipare. Não se amolde. Não ache que aquilo que você está vendo é natural. Ah, isso é assim mesmo. Isso é porque é o século 21. Isso é porque nós estamos numa época moderna. Hoje as pessoas podem se divorciar, não tem problema nenhum. É o século 21, não, senhor. Ah, mas hoje não tem problema. O moço dormir na casa da moça, eles saírem sozinhos, ter relações sexuais antes do casamento. É uma época moderna, tudo mudou. Aí o apóstolo Paulo vai lá e diz: não se conforme
com este século, porque a marca registrada da Igreja de Cristo ainda é a santidade, ainda é a separação total e absoluta dos costumes mundanos desta geração. Quando a igreja não se pauta por esse caminho, ela se torna no que nós estamos observando hoje. Uma igreja totalmente desnorteada e fora dos princípios bíblicos e do caminho dos céus. Fria, apática, desanimada. Senhores, eu não vou citar o nome aqui, não há necessidade, mas dia desses eu estive em uma determinada congregação e chegou um momento que eu desabei em lágrimas, porque eu olhava para a igreja e perguntava: meu Deus, o que é isso? Isso é mesmo uma igreja evangélica, pentecostal? As pessoas vestidas de formas totalmente indecentes, as mulheres com roupas que você olhava e através da roupa você via a roupa íntima, a calcinha da mulher. Você via o pecado gritando, a sensualidade transitando no meio da igreja, às claras. O pregador tomou o púlpito e ele começou a pregar, ele começou a suar, ele começou a ministrar a palavra, mas qual? Parecia que ele estava falando com as paredes. Não houve reação. Não houve mudança. Não houve nenhum mover do povo. O povo parece que simplesmente estava estatizado, morto. E você ainda vem dizer para mim que isso é natural, que é assim mesmo, que nós estamos no século 21, que as coisas hoje mudaram. Quem mudou fomos nós, senhores. Fomos nós que mudamos. A palavra de Deus é a mesma. Ele escrevendo aí, lá no livro de Isaías, ele diz: porque a tua palavra permanece para sempre. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3,16 ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Aquilo que Deus condenava há 30 anos atrás, ele continua condenando hoje. Aquilo que era pecado há 30 anos, há 50 anos atrás, continua sendo pecado hoje. É mentira do teu e do meu adversário, de que as coisas mudaram, de que hoje nós estamos numa época mais moderna, de que hoje não tem problema, aquilo que era pecado antigamente, hoje não é mais. É mentira do diabo. O mesmo Deus que condenava o pecado na época do apóstolo Paulo, na época de Martim Lutero, na época de John Wesley, na época de Daniel Berg e Gunnar, o mesmo Deus que condenava o pecado na década de 60, de 70, ele permanece santo da mesma maneira, ele não mudou. Nós mudamos. E por causa da nossa mudança, nós estamos arrastando a igreja de Cristo para o buraco. Nós estamos matando a noiva do Cordeiro. Nós estamos transformando a noiva do Cordeiro numa meretriz. Nós estamos transformando a noiva imaculada do Senhor Jesus Cristo, a santa, a pura, a irrepreensível, a morena, que agrada aos olhos de Deus. Nós estamos enchendo os olhos dela de tinta, de
pó, nós estamos arrancando as vestes que Cristo colocou na igreja e colocando nela roupas indecentes, imorais, rachadas, cortadas. Nós estamos tirando o linguajar espiritual da igreja e colocando no lugar dele palavras chulas, expressões mundanas, vulgares. Nós estamos comprometendo a mocidade da igreja, destruindo a igreja que Cristo pagou o preço de sangue. E Deus vai cobrar de nós. Paulo olha e diz: não se conforme. Para você, eu deixo nesse final de ano essa mensagem. Não se amolde, não seja semelhante a este mundo. Se você quer ser salvo, se você quer entrar no céu, se você quer fazer parte da igreja imaculada, não se amolde a este mundo. Não seja igual a eles, não se curve diante do bezerro de ouro de Samaria, seja diferente. Ainda que você seja humilhado, perseguido, desprezado, tratado como quadrado, antiquado, ignorante, não interessa. É melhor ser quadrado, ignorante, antiquado, nordestino, esquisito, mas ir para o céu quando Jesus voltar, do que ser esclarecido, mente aberta, estudado, e Jesus voltar e você ficar aqui para a grande tribulação, ou você morrer e ir para o inferno. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo ilumine a mente de cada um dos senhores, para que possamos em 2016 começar um ano diferente, como novas pessoas, como novas criaturas, como nova igreja, como nova noiva, como vestes novas, vestes de salvação, puras, brancas, imaculadas e lavadas no sangue do Cordeiro, para que possamos ter direito a entrar nos céus pelas portas. Que Deus abençoe a todos os senhores, em nome de Jesus, e tenham todos uma boa noite e um final de ano abençoado e um 2016 repleto de paz, de alegria e do poder do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Amém.